Gente, o Instagram simplesmente me encerrou aqui. Não sei o que está acontecendo. Ele simplesmente encerrou minha transmissão quando eu tinha acabado de chamar a Carol, mas estamos aqui de volta. Tá tendo bastante problema, né, de conexão. Semana passada eu não consegui fazer a live aqui pelo meu perfil, tive que fazer no perfil do colega que eu havia convidado, porque tá tendo bastante problema. Acho que tem um acesso muito grande, né, nesses horários. Mas enfim, já já ela tá aí. E se o Instagram não me derrubar de novo, aí a gente vai começar a nossa conversa. Vamos só esperar um pouquinho que já já ela chega aí. Queria aproveitar aqui enquanto a Carol tá entrando e fazer dois convites para vocês. A gente está organizando dois cursos. Um curso sobre neurociência e saúde mental na adolescência, que serão 4 encontros aos sábados, que eu vou ministrar esse curso, mas eu tive a honra aí de fazer uma super parceria com a professora Denise De Micheli, que foi minha orientadora no mestrado, que é professora da Unifesp, e ela vai dar aula inaugural sobre neurociência do comportamento adolescente. Então a gente vai conversar nesse curso sobre as questões de saúde mental, como depressão, automutilação, suicídio. Vamos falar também sobre uso de drogas, sobre sexualidade e gênero, sobre... Beleza, Carol, vou te chamar. Sobre uso racional da tecnologia, enfim. Daí tem esse curso, que serão 2 sábados de agosto e 2 sábados de setembro. Tem as informações aí no meu feed, aí no Instagram. E tem um outro curso que a gente está organizando em parceria com o Integra, que é um curso que a gente já está oferecendo pela 4ª vez, e dessa vez vai ser online, né, até devido à pandemia, e facilita para que outras pessoas, né, que não estejam em São Paulo participem. E esse curso serão 5 encontros, sempre uma segunda-feira por mês, sempre a primeira segunda-feira de cada mês, e a gente vai falar sobre sexualidade, sobre disfunções e dificuldades sexuais, vamos falar sobre parafilias, fetiches, fantasias sexuais, sobre diversidade sexual e de gênero e sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Então são 2 cursos, um de neurociência e saúde mental na adolescência, e o outro de introdução ao estudo da sexualidade humana. Estudantes têm desconto tanto num curso quanto no outro, estudante de graduação e de pós, né? Então, enfim, feito o meu merchan, né? Porque eu preciso comprar o leite das crianças. Agora eu vou chamar minha convidada. Ela entrou, o Instagram nos derrubou, né? Então vamos ver agora, vai dar certo. Oi. Oi, acho que agora vai dar certo. Assim que você entrou, o Instagram derrubou a gente, mas ele não vai derrubar de novo. Entendi. Sem entender, mudei de lugar. Falei, não sabia se era a minha internet. Aí eu corri para outra Uhum. casa. Oi, Fernando. Oi, Prazer bem-vinda, Carol. nesse novo Eu fiz formato. Oi? Prazer em te conhecer pessoalmente, esse novo pessoalmente, né? Sim, verdade. O pessoal está reclamando aí que tá travando. Eu acho que tem a ver muito mais com o Instagram do que com as nossas conexões, né? Porque a gente entrou agora há pouco, o Instagram derrubou a gente. E também semana passada, a live que eu fiz, eu não consegui fazer pelo meu perfil, porque eu convidava o colega que participou na semana passada, aí o próprio Instagram excluía ele. Isso eu fiquei uns 20 minutos tentando, né? Então acho que é problema do próprio Instagram. Bom, eu fiz a parte mais introdutória aí na Eu bem. outra live, né? E então eu queria te dar as boas-vindas, né?
dizer que é um prazer, né, poder estar aqui conversando com você, né, tenho acompanhado aí o seu trabalho e eu falei, é uma pessoa que eu super quero numa oportunidade convidar e fiquei super feliz quando você de imediato topou, né, eu acho que é bem bacana a gente poder fazer essa conversa, como eu estava falando na outra live, né, Uhum. que eu acho que é bem interessante, né? Porque embora eu também atenda mulher no consultório, eu tenho experiência com o público feminino, mas é muito mais interessante a gente ouvir de uma profissional mulher que trabalha com esse público, né? Porque daí acho que o ponto de vista, o lugar de fala, né? Tem toda uma questão aí que torna esse assunto muito mais rico do que eu ficar aqui falando de mulheres, né? E então, eu queria te dar as boas-vindas, daí queria te pedir para você se apresentar aí para quem ainda não te conhece, né? Porque eu comecei a apresentação antes do Instagram nos derrubar, aí acho que o pessoal que entrou agora não ouviu. Certo. Bom, primeiro eu te agradeço o convite, né? Eu também fiquei super feliz com o convite. Acho que nós dois estávamos ansiosos, né? Para esse momento agora. Quem ainda não me conhece, eu sou Carolina Freitas, Carol, podem me chamar de Carol, fiquem à vontade. Eu sou psicóloga clínica, sou mestre em psicologia, sou sexóloga especialista em educação sexual. Sou professora de pós-graduação, supervisora clínica. Hoje eu estou como delegada estadual da SBRASH, Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, aqui no estado de Goiás. Eu sou colaboradora do portal Sexo Sem Dúvida. Estou na Comissão Especial de Direitos Humanos do CRP Goiás. E o meu Uhum. xodó é o programa Florescer, né? Que é o núcleo de atendimento, supervisão e capacitação que eu tenho junto ao Marcelo Assis, em Goiânia, e agora também online, né? Pelo mundo. Uhum. Também tem um trabalho aí em gênero e sexualidade humana. Legal. Então, super bem-vinda e vamos começar. Eu vou ler aqui, já tem alguns comentários. Certo. Gente, fiquem à vontade aí para fazerem perguntas, comentários, né? Justamente para a gente poder fazer essa conversa aí bem interativa, né? Para não ficar só a gente aqui falando o tempo todo. A Maura está dizendo que está na expectativa dos rapazes descobrirem onde é o clitóris. É, aí ela diz também depois que as tentativas da entrada da Carol estão parecendo a vida amorosa dela. Quando você acha que vai, não é dessa vez ainda. Uma hora vai, ó, deu Uma certo. hora vai. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa já. Bom, é isso. É, o Isaac está perguntando o que que te levou para essa área, o que que te fez se interessar pela área da sexualidade. Bom, eu já tenho um tempinho na área, né? Quando eu me formei em psicologia, eu já entrei para a área clínica, para a área de saúde, porque eu sempre gostei muito, né? E nos Uhum, atendimentos iniciais, lá desde o estágio, quando a gente começa a atender, eu sempre esbarrava em questões de sexualidade, de relacionamento, mesmo atendendo criança, porque quando a gente começa nossos atendimentos, a gente atende todo o público e depois vai afunilando, né? sim. Sempre esbarrava nessa questão da sexualidade. Aí eu resolvi estudar educação sexual, que foi minha primeira Uhum, especialização, né? Me apaixonei logo ali, eu já tinha feito psicopedagogia, mas quando eu fiz psicopedagogia não foi pela parte assim pedagógica, foi pela parte emocional do pedagógico, né? E casou uhum, com educação sexual. E a especialização em educação sexual era pré-requisito para a formação em sexologia. Quando eu fiz aham, minha formação em sexologia, né? Tanto é que minha formação é sexologia clínica e institucional. uhum. Isso foi lá em 2000, tá, gente? Trabalhando com essas questões em consultórios, me apaixonei pelo tema, né? Comecei a trabalhar em escola de forma mais pontual, não dentro da escola, eles não contratam, né, o educador sexual, mas eles chamam a Sim. gente
para fazer alguns trabalhos dentro da escola, ou com os alunos, com os pais, com os profissionais, e o trabalho clínico na terapia da sexualidade. Né? Hoje, eu tenho um curso recente que eu me atualizei, fiz a formação em terapia cognitiva sexual também. E no meio lá do caminho, em 2004, eu comecei o meu mestrado. Aí foi no mestrado que eu conheci gênero. Na minha Legal. formação todinha, até então eu não tinha conhecido gênero, né? Eu fui conhecer gênero no mestrado, minha orientadora é antropóloga, né? E eu fui trabalhar lá construções da identidade da mulher, que foi, Legal. né, o tema da minha dissertação, que foi o mito da fragilidade feminina. Então, onde eu comecei a estudar gênero, e de lá para cá eu juntei gênero e sexualidade. Eu não sei como é que as pessoas estudam um sem estudar outro, né? Porque depois que a gente junta, e de lá para cá tenho trabalhado tanto na clínica quanto na escola, empresas, enfim, de uma maneira geral, nessa formação de gênero e sexualidade. Foi assim que eu caí. Assim, a formação e o atendimento clínico vai direcionando a gente às nossas paixões. Sim. Mas sabe que você falando sobre isso, eu acho que é bem interessante mesmo a gente pensar sobre a formação, né, do sexólogo, porque eu fiz a minha pós em sexualidade na USP. E o curso da USP, que é excelente, mas ele é muito voltado para as questões das disfunções sexuais, para terapia sexual, né? E então eu também tive que ir fazendo essa formação com relação à identidade de gênero, à orientação sexual, mais por fora, né? Por conta própria. Aí tem duas perguntas aqui bem interessantes. Uma pessoa está perguntando quais são os cursos de graduação que podem seguir para sexologia. Aí depende, né? Tem alguns cursos para profissionais da educação. Então, existem alguns cursos de educação em sexualidade, que são específicos para profissionais da educação. Tem um curso bem legal que eu estava vendo outro dia, não sei se você conhece, que é um curso para profissionais do direito na Universidade de Santa Cecília, que é um Berenice, curso. Oi? ou da doutora Berenice, eu só conheço dela. Eu não lembro quem é a coordenadora. Sei que é um curso de especialização em diversidade sexual e de gênero para profissionais do direito. Isso. Eu achei super legal, né? Porque também é uma área que carece desse tipo de formação, né? E então tem esses cursos que são mais voltados para a educação e tem outros cursos que são mais voltados para a terapia. Daí tem que ver qual que é o objetivo da pessoa e qual que é a formação inicial, né? Aí, medicina, fisioterapia, psicologia, Isso. audiologia. Então, aí vai depender dessa... Qual é a formação base para poder ser sexóloga, né? Porque aí é multidisciplinar, é uma ciência multidisciplinar, né? Sim. Então, o foco do trabalho vai depender da formação de base. Basicamente são profissionais da educação ou da saúde, né? Professores e da saúde aí, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, médicos urologistas, ginecologistas, né? E Aí agora, Oi? abraçando, gente, essa causa, né? Sim, e é super importante que existam profissionais das mais diversas áreas, porque todos esses olhares enriquecem mais o atendimento para essas pessoas, né? Aí o Isaac perguntou se tem mestrado nessa área. O mestrado que eu conheço é na Unesp, não lembro qual campus, que eu acho que é mestrado em educação e sexualidade, se eu não me engano, né? É porque já teve um mestrado em sexologia, se eu não me engano, teve uma turma só, foi mestrado em Universidade Gama Filho, que é no Rio. Gama Isso. Filho. Aham. Mas só, que eu me lembro, teve só uma turma, já tem um tempo. Específico, não, a gente tem que fazer essa interdisciplinaridade aí para a gente poder fazer o mestrado, né? Tanto é que o meu mestrado é em psicologia,
mas a minha orientadora era antropóloga, né? Aí que Sim. questão de gênero dessa construção. Porque daí assim, você vai para um departamento de educação ou para algum departamento mais voltado para a área da saúde, das ciências médicas, procurar um orientador que trabalhe com essa linha de pesquisa, né? Porque daí acho que esse é um caminho mais interessante. Parte acadêmica vai por aí, mestrado, doutorado, vão por aí. Sim. E entrando mais assim no nosso tema, né, da sexualidade feminina, eu percebo, não sei se na sua prática clínica é assim também, né? E até porque você também está num outro estado, acho até legal a gente fazer também essa comparação, né? Mas o que a gente percebe é que a grande maioria das mulheres, quando tem alguma questão relacionada à sexualidade, elas têm algumas dúvidas ou de repente algumas questões que elas acabam tratando com o próprio ginecologista, né? Uhum. O que a vez ou outra acaba impedindo, não impedindo, mas como tem mais uma possibilidade aí das mulheres buscarem um tipo de orientação, mais um profissional, né? Muitas acabam não vindo para terapia, Isso é né? verdade. Então, não sei como que é para você aí, pelo menos aqui na minha experiência, eu percebo um pouco disso. Aí vai depender, né, as conversas entre as ciências, né? Vai depender de quem é esse ou essa ginecologista, se vai encaminhar para terapia, se esse próprio ginecologista é terapeuta sexual ou não, né? Mas mesmo Uhum. sendo terapeuta sexual, a medicina está até certo ponto, a fisioterapia até certo ponto, a psicologia até certo ponto, e a gente tem que conversar para que essa paciente, né, essa mulher, ela atinja o objetivo dela. Aqui Uhum. em Brasília, né? Tem 8 anos que eu estou em Goiânia, eu me perco. Tem 8 anos que eu estou em Goiânia, mas a minha formação foi toda em Brasília, então eu tenho essas duas experiências, né? Essa multidisciplinaridade sempre aconteceu no meu consultório. Eu não sei também se é porque eu converso muito com as pessoas, converso muito com os médicos e consigo fazer, né, essa parceria. Mas aqui em Uhum. Brasília também acontece essa troca. Claro que a gente Uhum. está com alguns ginecologistas, ou até chega para a gente uma mulher que veio da ginecologia e a ginecologia levou até alguns mitos que a gente tem que trabalhar com esses mitos, né? Então vai depender mais de quem é o profissional do que da ciência em si. Eu Sim. recebo muito aqui em Goiânia, mais do que eu recebi em Brasília, muita gente trazendo muitos mitos que os médicos ou as médicas colocaram ali na consulta, sabe? Algumas dificuldades que são colocadas ali. Por exemplo, não, a relação sexual vai doer mesmo, porque relação sexual Uhum. é para a mulher. Isso dito por um médico, uma médica, né? Quando chega no Sim. consultório, eu costumo É uma dizer que verdade, né? a gente fazer o remendo é pior do que costurar, né? Então a gente Sim. tem que trabalhar, chegam muitos mitos realmente. E a sexualidade feminina já é permeada de mitos, né? Ela já Uhum. nasce dentro de uma culpa. A gente faz ali uma separação entre o sexo prazeroso, o sexo erótico e o sexo reprodutivo. Aham. Isso do que 1960 ali, né, Uhum. com o movimento feminista, com o advento da pílula anticoncepcional. Ali que a gente começa a separar, que a mulher Aham. sociedade consegue também separar essa sexualidade feminina enquanto uma sexualidade prazerosa. Uhum. E de lá Sim. para cá, se a gente pensar de lá, é pouco tempo para a ciência, né? Então, Uhum. as descobertas quando a gente fala do prazer feminino. Por isso, essa busca, né, Maura, não sei se não me engano, Foi. a questão de achar o clitóris, né? Muitas mulheres não localizam, não têm essa Uhum. noção anatômica, fisiológica. A gente precisa ter essa noção do nosso corpo
para a gente encontrar o nosso prazer e poder mostrar para a parceria. Seja essa parceria, né? Sexual, homoafetiva, enfim, todas as relações, formas de amar e sentir aí. Então, quem tem que descobrir é a mulher. E para a mulher descobrir culpa, aí vai ser na terapia. Sim. E se já vem com alguns dizeres médicos que interferem mais, ou religiosos que interferem mais, né? A gente costuma falar de religião, mas a ciência também interfere muito, a ciência também é muito masculina, né? Então, a gente tem que trabalhar tudo isso no consultório até a gente chegar com que essa mulher compreenda que ela tem um corpo que é voltado também ao prazer, não só para a reprodução. Sim. É bem interessante a gente pensar isso, porque assim, mesmo tendo ocorrido a revolução sexual lá na década de 60, né, com o surgimento da pílula anticoncepcional, quer dizer, a partir daí a gente vê, tem essa separação, né? Como você falou, do sexo erótico e do sexo reprodutivo, mas mesmo tendo avançado aí nesses sentidos, com as lutas feministas também que possibilitaram a mulher buscar aí prazer em várias áreas da vida, inclusive na vida sexual, mas mesmo assim a gente ainda vê alguns profissionais, né, como você comentou, que ainda têm essas ideias muito enraizadas e que acabam, por vezes, oferecendo isso para as mulheres, porque o que um médico diz, o jaleco tem um poder, né, impressionante na nossa cultura. Então, o que um médico diz é praticamente inquestionável. Ou como você falou da questão religiosa, às vezes o que um líder religioso diz, ou que o pai e a mãe disse, é uma verdade inquestionável. Né? Então eu acho que é bem importante a gente pensar um pouco também nesse sentido. Quer dizer, é necessário que algumas crenças sejam revistas, né? É necessário que algumas verdades sejam aí revisitadas para que a mulher possa ter mais liberdade de conhecer o seu próprio corpo e depois de apresentá-lo, né? Porque é bem aquilo que você falou. Como que ela vai poder dizer para o parceiro ou para a parceira aquilo que ela gosta? Qual a região de maior prazer? Né? Se ela tem mais interesse ou se ela tem mais orgasmo com mais facilidade na penetração ou no sexo oral? Todas essas questões, se a mulher não sabe, acaba tendo uma dificuldade aí para dizer para a pessoa com quem ela se relaciona, né? Aí vem a decepção, vem a frustração, interfere nesse relacionamento. Né? A psicoeducação que a gente faz no consultório, para que essa mulher se conheça e conheça suas formas de prazer. E aí, quando a gente fala em sexualidade feminina, a gente está falando do prazer sexual, mas está também falando dos prazeres da vida, né? Que tipo de relacionamento eu quero, o que eu gosto, eu vou viajar para onde. Essa autonomia, essa liberdade, ela interfere diretamente na sexual, nas vivências sexuais. Então, poder todas essas respostas não vem tudo de uma vez, mas a gente pode ir trabalhando à medida que essa mulher vai quebrando e reorganizando esses mitos, essas ideias que vêm ao lado nela, porque a educação feminina traz muito também, né, Fernando? Tem que sentar de perna fechada, tem que andar de vestido, só pode brincar, pode falar alto, tem que ser educado, o cabelo tem que estar penteado. A gente tem um tanto de restrição que a gente coloca nas meninas ali na infância, que isso repercute lá na frente. Aparece na terapia sexual, né? De mulheres que têm dificuldade com orgasmo, porque elas não sabem se elas podem gritar, se elas não podem gritar, se elas vão arrepiar, se elas não vão arrepiar, o que vai acontecer com o corpo ou não. Essa permissão, ela só vai se dar a partir do momento que ela se autoconhecer. Sim, Oi, pode falar. Não, eu ia falar que entra a questão de outro mito, que é a masturbação feminina, né? Que, na verdade, é um Sim, exatamente.
que daí acho que daqui a pouco é até legal a gente poder falar sobre isso com mais detalhes, mas antes eu queria só retomar um pouco a sua fala, porque eu acho que é super importante a gente pensar aí nessa questão da educação em sexualidade, né? Do, Uhum. porque quando a gente fala sobre essas questões de, por exemplo, de que boneca é brinquedo de menina e que carrinho é brinquedo de menino, meninos vestem azul e meninas vestem rosa, né? Que as mulheres, como foi capa da Veja na época do Temer, né? Que, que saiu lá, bela, recatada e do lar. Quer dizer, esse ideal feminino, todas essas crenças, elas vão cerceando de algum modo a sexualidade da mulher, né? Porque daí, de repente, a mulher tem interesse em fazer alguma coisa diferente na hora do sexo e ela não se sente confortável em falar para o seu parceiro ou para sua parceira, porque daí essa pessoa pode julgá-la, pode achar que que ela é puta, que ela é vagabunda ou sei lá o quê, né? Justamente porque essa mulher está querendo exercer aí o seu direito, querendo fazer aquilo que lhe dá prazer, mas que tem uma série de restrições, né? E essa desqualificação, ela aparece, essas palavras, essas falas, elas aparecem na terapia. Né? Eu não vou Uhum. porque senão minha parceria vai achar que eu sou puta. Sim. Vou ficar desqualificada e não vai querer casar comigo, não vai querer ter um relacionamento comigo. Então, isso ainda está muito colado, né? Nessa mulher, nessa Uhum. qualidade feminina, para que ela possa sair aí e poder vivenciar realmente o que ela gostaria. E para isso ela Sim. tem que ter, né? Então, ela tem que E, conhecer. sim, e você falou sobre essa questão, né, de que muitas mulheres relatam isso, de que, eu não vou falar isso porque pode ser que meu parceiro me largue ou me julgue ou coisa do tipo. Quando a gente não, quando a gente vê também com muita frequência isso acontecendo antes, né? Então, por exemplo, hoje com os aplicativos, né? Então o homem pode mandar nudes à vontade, a mulher não. Ou então o homem pode transar no primeiro encontro, a mulher não. Então, quer dizer, né, o quanto que a mulher tem que ficar, como você falou, né, cruzar as pernas, né, usar uma roupa mais adequada socialmente, justamente para passar, às vezes. Porque se de repente uma mulher quer se casar, ela não pode transar no primeiro encontro, então. Ela Sim, só são pode umas transar no primeiro encontro se ela quiser só uma transe e nada mais. Quer dizer, aí ela tem que abrir mão de uma série de desejos e de prazeres para passar para aquele homem uma imagem de que ela é, como eu havia dito, bela, recatada e do lar, e de que ela é, então, uma mulher para casar, isso. Existe né? essa separação ainda hoje. Não vem só dos homens, né? Numa relação heterossexual não vem só dos homens, as mulheres também cobram ou cobram das que estão próximas delas essa postura Sim. que atrapalha muito todas essas vivências sexuais, porque aí limita o sexo à reprodução. Uhum. Aí, limitando o sexo à reprodução, é como se, numa relação heterossexual, o homem tivesse a obrigação de saber como fazer, ele vai te trazer o seu prazer, e se ele não trouxer, a incompetência é dele. Aí Sim. começa a transitar nas disfunções sexuais também, né? Então, isso Uhum. também acontece mais nas relações heterossexuais do que nas homoafetivas, né? Sim, verdade. Aí a Maura está falando aqui que quando uma mulher aparenta ser livre, os homens acabam fugindo. E isso, eu acho que daí tem uma questão bem importante, né, quando a gente fala sobre isso, porque existiu e ainda existe, né? Acho que travou Mas a você sua está me... live. Oi, fala aí pro. Oi, voltou.
Fala aí alguma coisa só para eu ver se voltou. Oi, Deu certo? agora deu. Então, assim, eu estava falando sobre essa questão aí, né, que a Maura trouxe da liberdade e tal, né? Porque a gente, embora a nossa sociedade já tenha evoluído nesse sentido, a gente ainda fica muito preso nesses padrões em que o homem, acho que voltou, tinha dado uma travada de novo. Você conseguiu ouvir o que eu falei? Eu ouvi você falando da Maura, mas aí cortou as duas vezes quando você foi dando sequência. Eu ouvi a Tá. pergunta dela, mas não a sua fala. Aham. Que eu estava falando assim que isso que ela traz é bem interessante porque a gente ainda vive uma verdade social, né? Embora já tenha aí uma série de questionamentos e a gente já avançou bastante para quebrar um pouco esse padrão, mas ainda existe essa ideia de que o homem está acima da mulher. Então, Sim. assim, para o homem estar acima da mulher, ele precisa ganhar mais, ele precisa se sentir mais poderoso, ele precisa entender que, de algum modo, essa mulher tem aí, em algum grau, uma certa submissão para que ele se sinta mais seguro. Quando é o contrário ou quando é tudo igual, aí, de fato, muitos homens acabam se sentindo inseguros, né? Eu já tive casos em que o homem quis se separar da mulher porque ele ganhava menos do que ela, né? Porque o dinheiro tem a ver com poder, né, na nossa sociedade que é capitalista, né? Então, eu acho que isso faz bastante sentido, justamente porque essa masculinidade, Uhum. entre aspas, ela é ameaçada, né, na medida em que vê uma mulher que é livre, uma mulher que fala o que, que ela quer na hora do sexo. Hoje a gente tem homens que já conseguem lidar, já quebraram, né, essa Uhum, masculinidade tóxica, né, em que eles conseguem lidar com essa mulher livre de uma maneira em que a relação seja bacana. Mas a gente ainda tem realmente uma grande maioria que tem essa dificuldade, e isso limita o desenvolvimento, a autonomia dessa mulher. Porque à medida que ela vai uhum, cortando as asinhas dentro de um relacionamento. E isso. isso, gente, é abuso, não é amor. Né? Isso Uhum, faz parte dos abusivos. Porque muitas vezes o homem também traz as crenças dele nessa relação heteronormativa, né? O homem traz, a mulher também traz, mas se os dois quiserem, hoje consegue quebrar as crenças juntos, uhum, né? Pela sim. comunicação, que a gente sabe que é um dos dificultadores das relações hoje, né? Talvez o grande dificultador Uhum, da comunicação, mas a gente consegue fazer essa quebra. sim. As mulheres também têm que modificar essa crença delas de que todo homem tem que ser provedor, todo homem tem que dar conta, associar Uhum, essa questão tóxica ao homem macho, sabe? sim. Também ela procura uma coisa e ela queria outra. E que é Aham, afeto, né? A gente precisa do afeto. A afetividade, ela tem que caminhar junto com essa sexualidade. uhum. Tem uma relação muito desigual, dependendo dessa desigualdade aí na relação, a gente não consegue ter uma afetividade, ter um relacionamento saudável. Sim, Aí entra exatamente. bem a questão. Então aí a gente tem que trabalhar tanto o homem quanto a mulher. Uhum. E às vezes a mulher mantém esse homem nesse lugar, né? De que não, eu vou Isso. ficar aqui quietinha, porque senão ele vai dar conta. Não deixa também de ser Uhum. um de conforto, em que de conforto não tem nada, né? Porque aí não tem crescimento, não tem autonomia e não tem prazer. E uma forma de controle, né? Porque Sim, daí, já que ele quer uma mulher assim, então ela se comporta dessa forma para poder manter ele por perto, né? Que é isso. uma relação complementar.
Isso, aí essa complementaridade, o que que acontece na hora da atividade sexual? Ou ela não tem desejo, ou ela não consegue Uhum. se excitar, ela não consegue ter orgasmo, porque orgasmo é perda de controle, Aham. né? Então, se tem um controle que domina ali nessa relação, ela não vai ter prazer, Sim, exatamente. Porque né? o orgasmo de fato tem a ver com essa entrega, né? E, e Isso. quando, e quando a pessoa se entrega totalmente para a relação. Agora, se ela fica ali tentando esconder alguma coisa, né? Tentando maquiar aquele desejo, de fato, não vai ter aí um orgasmo de fato, né? Sim. Aí a Mayra tá falando assim que existe muita cobrança sobre o comportamento da mulher e a Maura disse, se tiver um homem desses desconstruídos aqui na live, pode entrar em contato com ela. Aí a Vera disse assim, já tive algumas relações assim, quando me posicionei sobre o sexo e sobre a minha independência afetiva, os homens correm. Uhum. Aí a Maura disse: tem a questão do homem que busca a mulher livre com a ilusão de que ela é uma mulher fácil, mas se indigna quando ela exerce sua liberdade para dizer não. Que acho que tem a ver com aquela questão que a gente estava falando, quer dizer, muitos homens procuram essa mulher que é mais livre sexualmente com a fantasia de que aquela mulher só serve para sexo, então. Aí Isso. quando ela vai, que tem a ver com aquilo que você estava falando, quando ela quer um investimento afetivo, ele cai fora. Porque para ele ter que lidar com uma mulher livre sexualmente, mas também construir afetividade e sexualidade junto, é mais complicado, né? Porque daí ele também tem que desconstruir essas crenças Ele tem que que ele mesmo desconstruir. tem, né? Ele vem desconstruindo ou ele começa a desconstruir dentro dessa relação. As mulheres também têm de aprender a abrir espaço para que esse homem consiga se desconstruir dentro dessa relação. É um trabalho Uhum. feito conjunto aí. Nas relações entre as mulheres lésbicas, isso já não acontece tanto, essa questão de controle, essa questão de poder dessa forma. Né? Sim. Às vezes vem mais uma questão de ciúmes, que também tem a ver com insegurança, que pode ser trabalhado também ali na relação. Uhum. Mas aí vai depender do que a pessoa quer, do que eu quero. Se eu Sim. quero livre e encontrar uma parceria em que eu consiga construir isso junto, porque realmente encontrar alguém desconstruído não é fácil, né? E, Uhum. ou eu quero ser salva. Sim. E a mulher muito educada dentro do conto de fadas, ela espera ser salva, seja por um Uhum. príncipe ou outra princesa, né? Mas ela espera ser salva. E se ela Ou até espera por ser... a ideia de que o marido vai substituir o pai, né? Uhum. Aí vem o provedor, que tem que dar conta de tudo, né? Uhum. Tem sexualmente. E Sim. uma parceria colaborativa. Aham. Né? E aí, Então, a gente constrói o que a gente vai querer enquanto relação. aham. Aí a Encanto Sem Papel, eu acho que é isso. Ela diz que o homem precisa ter controle sobre a mulher, sim, a gente ainda vive essa questão, né? E é interessante quando você falou sobre a questão das mulheres lésbicas, né? Porque assim, se é uma relação entre duas pessoas do mesmo gênero, já existe uma ideia de igualdade. Já de imediato existe uma ideia que são duas pessoas iguais, quando na verdade o ideal seria que nas relações heterossexuais também partisse desse pressuposto, né? De que é um relacionamento também igualitário. Então acho que por isso que eu já ouvi, né, relatos de mulheres lésbicas que já tiveram relação sexual com homens, dizendo que o sexo é muito melhor. Acho que justamente porque já não tem toda essa construção, essas barreiras, essa coisa de que, né, o que ele vai achar de mim, ou, né, toda essa questão. E também não existe essa ideia de que teria que haver digamos que uma hierarquia aí, né, de alguém que está dominando a relação e de alguém que é submissa, né?
Sim, o relacionamento heterossexual traz mais isso, mas Uhum, dependendo de como for essa relação lésbica, isso também pode acontecer em termos de poder. Se uma quiser ter mais poder sobre a outra, essa questão aí também pode entrar. Mas se a gente falar de corpos, né, de prazer, a mulher que se relaciona com outra mulher, ela tem mais liberdade de corpo, né? As uhum, exigências são, são diferentes, né? Ali dentro daquela relação, são dificuldades diferentes, mas também pode uhum. acontecer. E nas relações heterossexuais, vem mais porque está mais pregado toda a norma da sociedade e dificulta. Sim. E, e é interessante a gente pensar que as nossas escolhas afetivas e sexuais, elas se esbarram aí com aquilo que a gente aprende com a nossa família, né? Então, a gente vem, embora a nossa geração já seja mais desconstruída do que a geração dos nossos pais, a gente carrega muito deles dentro de nós, né? E muitas vezes, né, a terapia sistêmica traz muito essa questão de que muitas vezes a gente ter que fazer, Mariana, bem-vinda, muitas vezes a gente ter que fazer uma escolha amorosa ou construir uma relação diferente daquela que nós aprendemos com a nossa família de origem, é trair a nossa família de origem, é trair os nossos pais. Então, assim, a gente tem que dar conta disso. Então, por exemplo, se naquela família todas as mulheres eram donas de casa, abriram mão da vida profissional pelo casamento, e chega uma jovenzinha lá que fala que não, que eu vou estudar, eu vou fazer faculdade, eu vou trabalhar e não vou depender de homem. Essa mulher, ela tem que ter muita força para romper com esse padrão. Por quê? A família entende isso como uma traição, né? Porque a gente diz aí na terapia familiar que existem basicamente dois caminhos, né? Quando a gente vai fazer as nossas escolhas. Ou a gente vai ser leal à nossa família de origem, fazendo aquilo que eles acham que é o certo. Então, na minha família tem que fazer faculdade, né, para ser um profissional bem-sucedido. Na minha família tem que se casar oficialmente, na igreja, no cartório, não sei o quê. Então, se eu vou seguir esse padrão e ser leal, a minha família vai me apoiar, vai me aplaudir, vai ficar orgulhosa de mim. Agora, se eu vou rompendo com esses padrões familiares, a minha família pode me abandonar, a minha família pode me rejeitar, a minha família pode me olhar com maus olhos. Então, assim, eu tenho que dar conta disso. E para muitas pessoas é difícil, né, bancar o seu desejo. Dizer, não, eu vou fazer sim, e aconteça o que acontecer. Né? Então, Essa acho que a gente participa fica muito preso, né? desse desenvolvimento psicossexual que vem da infância, a família participa aí. Então, Uhum, essa que vem colada, essa questão também de outras gerações, né, a transgeracionalidade, é realmente aham, complicado de se quebrar. Mas aí, com esses desejos, com essa autonomia, com uma educação voltada, né, para a questão da autonomia e liberdade e respeito, essa pessoa é difícil, mas ela consegue. Se não é aquela, sim. né, a zona de que a gente estava falando, que na verdade não tem conforto nenhum ali. Uhum, Não tem movimento, a pessoa não vai ter prazer, não tem uma sexualidade prazerosa e não é uma vida satisfatória, né? Está numa relação ali dentro de uma norma, mas não está satisfeita. uhum, sim. Porque daí ela vai viver com essa fantasia, porque é uma fantasia de que ela está satisfazendo a família, né? Ela vai viver aí nutrindo essa fantasia de que os pais estão orgulhosos, estão satisfeitos, quando na verdade ela está abrindo mão do seu próprio desejo, está abrindo mão aí dos seus prazeres, das questões dela, em prol desse sistema familiar, em prol desse sistema familiar que se a gente for pensar, né, com relação a essa questão que você estava falando da transgeracionalidade,
muitas vezes aquela mãe que rejeita aquela filha e que diz para aquela filha que ela é isso ou aquilo porque ela transa com todo mundo ou porque ela faz o que ela bem entende, muitas vezes essa mãe tá dizendo que ela gostaria de ter feito isso e não teve coragem, Sim. né? Então, quanto de nós vai para o outro, né? E vice-versa. Enquanto eu tenho Aí que eu tirar, queria... né? Oi? Oi? Quanto que eu tenho que tirar do outro para fazer o meu, que aí entra a minha construção, né? Aham, exatamente. Aí eu queria aproveitar agora para a gente entrar naquele tema da questão da masturbação feminina, né? Porque, como a gente estava falando, muitas mulheres não conhecem, né? A gente vive numa sociedade em que se o menino, às vezes até criança mesmo, se está manipulando o pênis, aí o pai vai lá e fala: Ê, esse aí vai ser pegador, esse aí é machão, esse aí é meu filho. Agora, se a mulher estiver manipulando a vagina, a criança ou a adolescente, a casa cai, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade que privilegia o, a manifestação dos desejos masculinos, a exploração do seu próprio corpo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da masturbação feminina. Tá. Essa questão, né, desse privilégio já vem, né, desde a infância realmente. Aí cabe agora a nós pais, professores, enfim, interferir não nesse desenvolvimento psicossexual. Porque quando a gente está falando de masturbação na infância, a gente está falando de orgasmo, né? A sexual. A gente Sim. está falando do corpo. Então, aí o adulto, né, tem que começar a ter essa compreensão. E ali, a gente começa a ensinar, né, porque ali faz cosquinha, tanto no menino quanto na menina, e trabalhar a questão de nudez, de privacidade, de respeito do outro, que é assim que a gente vai trabalhando, inclusive prevenção de abusos, Sim. né, de ofensas. O que é dito aqui na infância, a mulher vai carregar lá, né, para a adolescência e para a vida adulta dela. Mas ela tem a oportunidade de ressignificar tudo isso. Por quê? Porque aí a gente falando da masturbação feminina da mulher, né, adolescente, mulher adulta, e a gente sexual, descoberta do corpo, descoberta das suas zonas erógenas, da sua resposta sexual, porque a gente tem o ciclo, a gente tem toda a parte científica, só que cada pessoa responde de uma maneira própria. Cada um toque de pele que sente diferente. Ensinar que na masturbação, inclusive, a gente não vai focar nos órgãos genitais, a gente não vai focar só no clitóris, né? Porque isso pode irritar, mas que a gente vai aos 5 sentidos para se autodescobrir e poder levar todos esses sentidos para uma relação sexual, independente da parceria, se uma, duas, três pessoas, enfim, mas levar esse corpo com essas sensações para essa vivência sexual. Eu só consigo fazer isso se eu souber como é que eu reajo, do que eu gosto, do que eu não gosto. Então, a masturbação, ela passa por aí. Sim. É bem interessante. Né? Porque Oi. masturbar já, né? Mas a gente vai pelo autoconhecimento, pelo toque do corpo, pelo banho, pelo creme, né? Passar o creme, pentear o cabelo. Tudo isso, gente, é sexualidade. A gente vai direto ao clitóris, a gente vai sinalizar para nossa parceria que só funciona ali naquela região a minha vida sexual. Sim. Minha vida sexual. Eu acho que é bem interessante isso, porque a gente vive ainda essa ideia de que o sexo tem a ver com penetração. Ainda mais, penetração vaginal, né? E então eu acho que é bem interessante pensar o quanto que essa sexualidade ela é diversa e ela é uma construção individual, né?
Porque não é porque todo mundo, como diziam as nossas mães na infância, você não é todo mundo, né? Acho que as nossas mães nos ensinaram muito a esse respeito. São grandes terapeutas, né? De dizer que a gente não é todo mundo, porque possibilita a gente a olhar para o nosso corpo e entender que, assim, de repente a minha amiga, né, uma mulher pensando, a minha amiga tem muito prazer nessa região, mas não é porque ela tem prazer nessa região que você tem que ter também, né? Pode ser que você tenha, mas pode ser que não, né? Então acho que vale de olhar para essa descoberta que é individual, né? Acho que isso é bem interessante, né? E também de entender todo o corpo como uma possibilidade de prazer, não só pênis e vagina, né? Até ali, porque tem, né? Tem o clitóris, eu não fico no consultório, eu tenho o clitóris e a vulva. É, o clitóris não é só aquela pontinha, né? Ele abrange a vulva toda. Então, a Uhum. estimulação toda é uma estimulação agradável, mas vai depender de como essa mulher gosta. E só ela quem pode descobrir e dividir isso com uma parceria. Né? Realmente, o clitóris tem 8.000 terminações nervosas, né? Assim, mas não é o único lugar. E se só vira irritação. Muitas mulheres relatam. A gente vai de corpo, vocês, que cheiro que eu gosto, né? Uhum. Gosto que eu gosto, ouvindo alguma coisa, a forma como me pega, todas essas questões a gente vai levar se a gente souber nos tocarmos. Aí a mulher tem que se dar essa permissão. E como é Sim. difícil, né, por ser um mito, quebrar muitas vezes com as mulheres é difícil, a gente não parte direto para a masturbação, para a estimulação nos órgãos genitais. A gente passa pelo corpo. Quantas Uhum. mulheres viram sua vulva? Né? A gente Aham. faz muitas vezes, a grande maioria, até hoje, nunca viu a própria vulva. Por quê? Porque Sim. foi colocado como algo sujo, não pode pôr a mão, só pode lavar, ninguém pode encostar. Uhum. Dependendo da coisa, se ninguém pode encostar, nem eu vou encostar. Aí vem a Sim. dificuldade de uma mulher que possa vir a ter um vaginismo, uma dificuldade de penetração, porque ali é um lugar tão nada pode, que aqui também, numa penetração, nada vai entrar. Sim. O corpo responde a essa proibição, né? O corpo responde, e eu vou conseguir trabalhar o meu corpo se eu trabalhar minhas sensações e minha mente juntos. Aí sou Aham. eu comigo, aí não tem como. Sim. Legal. Gente, a gente infelizmente está chegando aí no finalzinho, né? A gente tem 6 minutos para encerrar. Foi super bacana, adorei, né, a nossa conversa. Essa live, para quem foi chegando aí no final, vai ficar salva lá no meu canal do IGTV, @Escola dos Afetos. Eu vou colocar depois também no YouTube. O canal também é Escola dos Afetos, né? E eu queria agradecer a todo mundo aí que participou, né? As conversas, os comentários, a quem só escutou, né? Tenho certeza que foi bem bacana poder compartilhar desses momentos, e é bem bacana ver que tem tanta gente interessada nesse assunto, né? Homens e mulheres eu vi entrando aí, então é bem bacana, porque de fato possibilitar todas essas desconstruções não é papel só das mulheres, é papel também dos homens, então é bem legal ver que tem tantos homens aí que se interessaram e participaram com a gente. Queria super agradecer a Carol por ter se disponibilizado aí, né, de poder ensinar a gente, de poder conversar com a gente aí sobre esse tema tão bacana. E toda quarta-feira a gente está aqui falando sobre sexualidade, sobre saúde mental, toda quarta-feira às 9. Né? Fiquem à vontade aí para me acompanhar no Instagram, @Escola dos Afetos. Daqui a pouco, quando eu passar para a Carol, vou pedir para ela passar também o Instagram dela, do Florescer, né? Para vocês também acompanharem o trabalho dela, que é bem bacana. E é isso, gente. Super agradeço. Continuem aí nos acompanhando, mandem perguntas ou temas que vocês tenham interesse, que de repente não deu para a gente aprofundar hoje, que a gente pode
aí marcar outras conversas, outros encontros. Já estou aqui escalando a Carol para outros momentos, né? E é isso, super te agradeço, Carol. Daí tem aí 4 minutos que você pode aí ficar super à vontade para trazer alguma mensagem final para as pessoas que nos acompanham. Enfim, fique à vontade, super agradeço. Te agradeço, né, mais uma convite. É sempre bom, né, uma conversa sobre sexualidade, é assim, muito importante a gente ir quebrando tudo isso. E as mulheres que estão ouvindo, né, todas as pessoas que estão ouvindo, as mulheres começarem a se permitir, né, trabalharem por uma autonomia, independente se vão ficar com alguém ou não, né? Depois elas veem se vão ficar, se elas vão querer ficar com alguém ou não, né? Que elas trabalhem por elas mesmas, descubram seus corpos, seus prazeres, e que se tiver alguma dificuldade, gente, né? Os terapeutas sexuais, psicólogos, sexólogos, a gente está aí para ajudar de uma maneira afetiva e científica, né? É esse o trabalho que a gente faz. E o programa Florescer também está aí, a gente também trabalha com essas questões clínicas. E a gente tem as formações, né? É só seguir o programa. Pausou, sei ou não? Pausou. Depois que você falou das formações do Florescer, daí não deu para ouvir mais. Não, estava falando do Florescer, quem quiser seguir lá. Se alguém também tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição. E, Fernando, a gente vai se falando. Muito obrigada pela oportunidade, né? E, gente, agradeço a vocês que estiveram aqui também para nos ouvir. Sim. Então é isso, gente. A live vai ficar salva aí no IGTV. Fiquem à vontade para acompanhar, para compartilhar com os amigos, porque acho que esse é um tema que todo mundo precisa saber, precisa aprender. E é isso aí. Sim. Muito obrigado aí por todo mundo, né, por nos acompanhar. E seguimos juntos aí nessa caminhada de desconstrução de tantas crenças, de tantos mitos que nos aprisionam, né? Carol, beijo, super agradeço. E até mais.